E aí, pessoal, estamos aqui gravando um vídeo bem difícil de gravar, assim, eu levei uns dias para pensar como gravar isso, como falar, mas na realidade é o seguinte, veio uma pergunta que era como eu cheguei a 1000 projetos, e não é uma pergunta fácil, porque leva um tempo, e até falar a pedidos da Gabi, acho que o Eduardo tem que dizer assim, quais são os 5 passos que são fundamentais para isso. E, na realidade são mais que 5, mas realmente pensando dessa forma, assim, primeiro simplificar um pouco o pensamento de como chegar, realmente são 5 passos que sem isso tu pode desligar o vídeo, ir embora e fazer outra coisa. Cara, o primeiro é foco. Eu sou um cara absurdamente focado no trabalho, absurdamente focado no resultado que eu vou obter com os projetos que eu faço. Então, a primeira questão é foco. Mas o que é foco, né? Cara, foco é tu executar com maestria a tarefa que tu for para fazer. Do que a gente está falando aqui? Projeto de iluminação. Então, aqui é o seguinte, cara, eu vou entregar o melhor projeto de iluminação que eu conseguir. Pô, mas o melhor projeto de iluminação que eu consegui, necessariamente ele não é bom. E é verdade, senão a gente não via projeto ruim por aí, ou inadequado e tal. Isso não dá para dizer se é bom, se é ruim, a gente pode até debater numa outra circunstância. Mas o que eu vejo é assim, o primeiro é foco. E tu vai ver que as coisas estão interligadas. Aí eu fiz até um raciocínio lógico de como as coisas acontecem, né? A segunda é determinação. Cara, determinação é fundamental para qualquer coisa. Quando a gente está começando uma nova etapa, e eu estou começando uma nova etapa agora com esses vídeos de YouTube, é claro que eu tenho várias inseguranças, tipo, como é que eu vou comunicar tudo que eu absorvi nesses, já são, a grosso modo seriam 23 anos, 24 anos de iluminação. É muita coisa para absorver, para te conseguir absorver, nem conseguir passar e tu absorver num vídeo só. Tá? Então, assim, determinação. Determinação eu tenho de sobra. Determinação eu acho que talvez seja a minha melhor característica. Eu até diria que eu acho que eu tenho determinação por mim, por ti, por mais uns 3 a 4. Então, é assim, tu tem uma tarefa, às vezes ela é bem árdua, e não interessa o que aconteça, tu não desiste. E a prova disso é que os primeiros 4 projetos de escritórios foram vendidos como projeto de iluminação, é o mínimo, mas eu só consegui entregar projeto de iluminação porque eu tinha prometido entregar projeto elétrico. E na época, nós estamos falando de 2004, quando eu abri o escritório, era uma época que arquitetos ainda podiam fazer pequenos projetos elétricos e tal. E eu paguei a faculdade fazendo projeto elétrico. Então eu consegui entregar isso. Tanto que eu tinha algum problema de relacionamento com os engenheiros elétricos que eles achavam que o meu intuito era tomar o emprego deles. E nunca foi. Então isso também foi uma questão assim, muito importante de ter determinação. Eu levei um tempo para provar para o cara que eu não queria o emprego dele. Eu estava fazendo uma outra circunstância. E isso foi bem difícil, tá? Isso não foi uma coisa de uma semana, 2 meses. Levou um período. Até que hoje, quando os caras falam comigo, falam super bem, é amigo e tal, vamos trabalhar e tal. Há uma felicidade em trabalhar com um cara que faz projetos de iluminação. Então, já são outros tempos. Então, assim, a minha geração, isso eu também acho meio bobagem. Mas, assim, lá atrás, vários arquitetos de iluminação quebraram esse tabu e já prepararam um campo para vocês agora, que vão começar, ou que já estão no meio do caminho, sei lá, que estágio estão, ou estão bem adiantados. Mas a determinação é fundamental. E em outras partes que eu vou falar aqui, isso vai ficar bem evidenciado a questão da determinação. Determinação é fundamental. A outra questão, assim, é técnica. Cara, tu tem que ter técnica, né? Não adianta acordar, assim, com uma inspiração muito, assim, do teatro e sei lá do que. Tu tem que te segurar na técnica. Uma coisa que eu vi, vocês me veem, eu falo bastante sobre cinema, mas o fato de eu falar sobre cinema não quer dizer até muito bom, porque a iluminação de cinema é extremamente complexa, é muito mais complexa que uma iluminação residencial ou comercial. Não dá nem para comparar.
tá? Então, e lá eu domino a técnica também, tá? Mas assim, aquele domínio de técnica é tão absurdo que o que transparece para ti é só o lúdico, né? E o que a gente busca botar nos nossos projetos de iluminação também é isso, é muita técnica para que quando tu entre num ambiente tu sinta um encantamento, todo um ambiente lúdico, uma questão assim que te envolva, de um sentir bem, se é uma coisa mais técnica, sei lá, uma sala de cirurgia, que isso seja, sabe, uma outra questão, mas a ideia assim é que tu não veja a luz e veja só os objetos iluminados. Esse é o nosso maior objetivo. Então a técnica é fundamental. E a técnica, assim, é conhecer produto. Tipo, eu sei que tem a luminária A, B. Cara, isso não é saber produto, cara. É saber que existe um abajur lá. Saber técnica é saber o que ele faz. E até o próximo vídeo, um vídeo anterior a esse, a gente está falando técnicas que é sobre candelabros modernos, né? Castiçais modernos. Candelabros é com mais de um braço. Mas, então, assim, saber técnica é dominar muito um produto. Muito. Esse embutido para dicróica, ou esse embutido já composto, que já é uma luminária em si toda, ele aplicado a 1 metro, ele a 2 metros, ele num ambiente claro, ele num ambiente escuro, ele com facho mais aberto, ele com mais potência, menos potência, diferença de temperatura de cor, ele em relação a um ambiente cheio de objetos com tecido, que vai ter mais absorção, objetos com grande poder de reflexão, tá? Isso é técnica, tu saber os produtos e saber muito bem do potencial individual de cada um e como usar ele. Isso é técnica, não é só decorar catálogo. Decorar catálogo não é técnica, não se engane, tá? Não caia nessa armadilha aí, isso não é técnica. Eu diria assim que relacionamento é fundamental. E eu vou fazer agora em seguida, tem um gráfico que vai passar aqui, depois dessas primeiras, e tu vai conseguir entender isso. Relacionamento é fundamental. Mas o que é esse relacionamento? Cara, relacionamento amplo. Aqui, mas falando especificamente na zona de trabalho. Essas pessoas vão ser tuas amigas ou não vão ser tuas amigas? Isso não estou entrando nessa questão. Eu prefiro formar amigos. Eu tenho poucos desafetos. Acho que inimigo mesmo não tem, mas de vez em quando dá uma treta, né? Sabe como é que é? É do jogo. Até tem um ditado, né? Se tu não conheço ninguém que tenha feito sucesso que não tenha pelo menos 6 inimigos, né? Então, eu acho que eu já bati essa meta aí. Mas é de boa, é muito de boa. Mas quer dizer assim, das relações. Relações primeiro, tô entendendo assim que tu tá abrindo um escritório, então tu não tem funcionário, não tem ninguém, talvez tu tenha um sócio. Se tu tiver um sócio, e eu quando abri meu escritório eu tinha uma sócia, e a gente se dava super bem, aprendi muito com ela, muito boa assim, de coisas administrativas, aprendi muito com ela, sabe? Então, essa relação, depois a próxima relação é tu tem que buscar te relacionar, aí tu tem que bater em porta e dizer, oi, eu sou fulano de tal e eu tenho um escritório de projeto de iluminação e eu queria muito trabalhar contigo, eu acho que eu posso agregar isso dessa forma. Então quando tu vai te relacionar, tu já vai aquilo. Vamos voltar. Tu já vai ter o foco, porque tu tá indo lá, focado no objetivo. Eu vou ter a determinação, porque no começo, cara, eu ligava para todo mundo, eu pegava até das páginas amarelas. É como se eu entrasse e baixasse um catálogo de escritórios de arquitetura da minha cidade ou da tua cidade. Eu liguei para todos, procurando marcar uma reunião para apresentar o escritório. Isso é muita determinação, porque é muito chato. Então, obviamente, eu ouvi muito mais não do que eu ouvi sim. Mas, assim, muito mais não mesmo. Sei lá, 30 por 1, 40 por 1, não sei nem te dizer, mas é uma coisa assim, nessa faixa, assim. E depois que eu entrei com o domínio de técnica, mesmo que na época não fosse toda uma técnica, tipo assim, a técnica que eu tenho hoje, mas eu tinha uma bagagem técnica e eu fui vender meu peixe com aquela minha bagagem técnica, com a determinação de que eu ia fazer, eu ia agregar
ao projeto, à empresa, enfim, ao produto final, que é o projeto de iluminação, e com o foco do projeto de iluminação, o quanto ele pode engrandecer o teu projeto como um todo, o teu empreendimento como um todo, o teu estabelecimento comercial como um todo. Então isso foi fundamental. Então o quinto é o tempo. O tempo é uma coisa que tu não compra em prateleira e ele é fundamental. Eu trabalhei num outro escritório de iluminação, que era o escritório da Cristina Maluf, e se eu não me engano ela já tinha 10 anos de escritório, se eu não me engano é isso, 10, 15 anos, 10 anos de escritório, que seja. Então não tinha como bater 10 anos de escritório assim. E não passa de ser uma competição, não estou falando nesse sentido. Estou falando que tu está no mercado que as pessoas olham, tipo, eles já conheciam a Cristina Maluf e não conheciam o meu escritório. Assim tinham outros escritórios também em Porto Alegre, né? Mas então eu não era conhecido. E há uma vantagem do não ser conhecido, que é a da novidade. Isso também acontece. Porque muitos lugares nem sabiam que existia projetos de iluminação. E hoje ainda é assim. Muitas pessoas já sabem que existe projeto de iluminação, mas não sabem da cidade. Eles não têm obrigação de saber que eu existo ou que tu existe. Não tem obrigação disso. Então é muito comum eu me deparar com pessoas que nem sabem se tem mais alguém na cidade ou no mundo, no planeta. Mas o tempo, ele é fundamental, porque existem pessoas fazendo isso há muito mais tempo que tu, e até tu conseguir igualar, eu não estou nem falando de quantidade, porque tempo não pressupõe qualidade, mas a tudo que o tempo agrega de positivo, know-how, know-how técnico, relacionamento emocional, enfim, tudo isso. Então isso foi o mais difícil, de ter uma paciência para que se tivesse uma maturidade, que o mercado te percebesse como uma maturidade. E isso acontece. Então, são 5 itens que tu tem que ter. Foco, muito importante, determinação, técnica, relacionamento e tempo. E as coisas estão entrelaçadas. Eu andei pensando muito isso, sobre uma pequena cronologia das coisas. Eu diria assim, do ponto zero. Então voltamos a 2004. Onde é que deu o primeiro salto? Tem vários momentos de dar um salto, porque toda linha de crescimento ela não é uma reta, ela é uma curva. Então ela é mais exponencial, ela é mais geométrica do que aritmética, tá? Eu diria assim, eu comecei em 2004, o fato de ter saído na revista Lume logo em seguida, com menos de um ano, já ajudou, porque eu fiquei conhecido pelo menos no mercado dos light design, mas não no mercado brasileiro, o gaúcho. E aí eu peguei aquilo e mandei para todo mundo. Aquilo foi um pequeno salto. Em 2008 eu fui pela primeira vez à Europa. Aquilo foi um grande salto, porque para feira, né? Foi a primeira vez à Europa para uma feira, e aquilo foi um grande salto, porque nem todos os lighting designers conseguiam ir à Europa, tinham acesso aos lançamentos, às grandes fábricas, e obviamente eu não fui do meu bolso, não, eu não tinha dinheiro para isso na época. Eu fui patrocinado via uma fábrica, porque a gente era muito próximo, eu ajudava a desenvolver projetos para eles, desenvolver inclusive produtos. Então eu me aproximei e eu consegui ter esse salto. Depois disso eu continuei. A partir disso os projetos começaram a subir. E aí tem um gráfico que vai mostrar para vocês daqui a pouco, que é um gráfico que mostra o crescimento de projetos ao longo dos anos do ateliê. Então tem toda essa linha de crescimento. E depois disso eu diria assim que em 2015 eu tive um grande salto. Então em 2004, 2008, 2015. Em 2015, por um poder de indignação meu, que eu fiquei muito... e aí eu posso falar, muita gente de São Paulo vai estar ouvindo, eu fiquei muito indignado porque o mercado de São Paulo me via como um talento local.
esse é um cara lá do Sul que faz sucesso lá no Sul. Aquilo me deixou muito indignado. E nesse tempo eu já estava como diretor da Sociedade de Engenharia, diretor de marketing da Sociedade de Engenharia. Embora eu seja arquiteto, até hoje eu sou um dos diretores da Sociedade de Engenharia. E aquilo, conversando com eles e tal, assim, eu vi que eles faziam uns eventos, eu tive um estalo. Cara, eu vou fazer o Estilo Luz Brasil e vou trazer para o Estilo Luz Brasil todas as pessoas que são os malditos, digamos assim, né? Que não são aqueles que estão sempre nos holofotes. Eu vou dar voz para outras pessoas. E o mercado, como um todo, viu aquilo com muito bons olhos. Os fabricantes, tanto que era um evento de 6 dígitos, e aquilo ia me quebrar se desse errado. E em 25 dias eu tinha todo o dinheiro que eu precisava, por causa que eu sempre fui muito firme, muito reto, né, nas ações. E o mercado viu aquilo como um grande ponto. Então, em 2015 eu lancei Estilo Luz Brasil. Deu muito certo, eu fiz por 3 anos. Depois, por questões pessoais, eu cansei e tal, queria fazer outras coisas. Eu fui para lá. Mas mesmo em 2015, quando o mercado me percebeu tão bem com essa ação, que a Brilha, uma parceira minha, uma das maiores empresas do Brasil de iluminação, chegou para mim assim: Becker, tem uma coisa, eu quero conversar contigo, a gente tem uma coisa para fazer. E eu disse: tô dentro. E aí aquela coisa de determinação e foco. Eu não sabia o que era, sabia que era de iluminação. Esses caras são mega estruturados, não tem nada que eles não façam que seja extremamente planejado. A única coisa que eu ia dizer assim: eu tô dentro e vamos embora. Aí eu descobri que era a Casa Cor de São Paulo, que a gente ia ajudar na especificação, ou especificar e projetar, dependia do caso. E foi a primeira Casa Cor 100% LED do Brasil. Ali, e aí eu posso dizer com muito orgulho, eu tenho muito orgulho disso, ali foi o grande quebra de paradigma. Ali o LED passou a ser o que é hoje. Até ali os arquitetos olhavam assim: mas as halógenas, aquele foquinho, aquele negócio, e eu dizia assim: não, cara, o LED faz melhor ou igual, ou ao contrário, fazia pelo menos igual ou melhor. E aí foi um grande sucesso, deu tudo certo, foram perto de 6.000 pontos de LED na Casa Cor de São Paulo. Algo absurdo, um mega sucesso. Depois do mesmo ano, nós temos todos os ambientes da Casa Cor do Rio de Janeiro. Em 2016, eu já não tive problema com nenhum arquiteto. Todos eles já sabiam que o LED tinha dado certo e repetimos no Rio de Janeiro. No outro ano fomos para outras localidades e ali estava segmentado. O LED passou a ser um grande sucesso. E o mercado, e aí eu posso dizer assim, o mercado principalmente gaúcho, me olhou com outros olhos. Porque eles, cara, esse cara daqui foi lá e conquistou São Paulo. E é verdade, eu fui lá e fiz o que ninguém tinha feito, que era projetar a iluminação para todos os espaços da Casa Cor de São Paulo, que é o maior evento de arquitetura da América Latina. Então foi uma coisa assim que eu me orgulho muito, impensável. Então eu lancei o Estilo Luz Brasil naquele ano, até aquele ano, para você ter uma ideia, a gente fazia em média 50 e poucos, 60 projetos por ano. Em 2015 nós fizemos 198 projetos. Foi uma loucura, a galera que estava trabalhando comigo, estupenda. E aí eu brinco que eu descobri que eu era vagabundo e não sabia. Então ali foi o grande passo, 198. Depois em 2016 foi perto também de 190, 180, uma coisa assim, também foi um absurdo. E depois disso eu não voltei para 60, eu fiquei em 100, 120 projetos. Então tu vê o que essa linha do tempo de vez em quando dá um grande salto. Eu dei um grande salto em 2008, quando o mercado disse: pô, esse cara tá indo bem, ele tá despontando mesmo, já foi para a Europa e tal, para as feiras. Depois o Estilo Luz Brasil e a Casa Cor me jogou para cima de uma catapulta violenta. E eu saí de 60 para 198, porque só a Casa Cor de São Paulo tinha 70 e poucos espaços, mais a Casa Cor do Rio uns 40. Então tu imagina que só aí tinha 110 projetos desses 198. Então eu já aumentei em relação a mim mesmo. E a partir disso eu nunca baixei de 120, 100 projetos. E a gente acha que o ponto de equilíbrio do escritório são 100 projetos. E é o que a gente tem feito ao longo dos anos.
Pô, mas aí tu não mudou de patamar. Não, a gente mudou de patamar mais algumas vezes. E aí, depois disso, eu fui convidado em 2017, eu fiz a Casa Cor 2015, 16 e 17. Fiz Estilos Luz Brasil 2015, 2016 e 2017. E essas coisas ecoam pelo mundo, viva a internet. Em 2017 eu fui convidado, recebi um e-mail direto do Dark Awards para ser uma das pessoas no mundo que arbitraria esse evento, que é o maior evento o maior concurso de iluminação do mundo. E eu arbitro até hoje. E isso eu comuniquei. Tu tem que comunicar pro pessoal, pros teus familiares, obviamente, pros amigos, pros concorrentes, pro mercado. Tu tem que comunicar pro mercado. Tem vários itens além dos 5, né? Eu poderia botar a comunicação dentro de foco, de determinação e de técnica. Técnica porque tu está fazendo uma coisa extremamente técnica, determinação porque tu tem que falar para todo mundo, vai dar um trabalho do cão, e foco porque é a tua profissão, tu tem que mostrar para as pessoas que tu continua muito focado nisso. Então várias dessas coisas que eu falo, elas estão aqui dentro desses 5 itens: foco, determinação, técnica, relacionamento, né? Quando eu conto, eu me relaciono, projetos, enfim, e tempo. Tempo tu não compra. Não o suficiente. Depois de fazer o Dark Awards, no fim, eu meio que forcei um pouco a barra para participar da Casa Cor do Rio Grande do Sul, porque eu tinha um medo que as pessoas achassem que eu não me misturava, que eu não queria, que eu estava lá com São Paulo, que eu estaria afetado com fama, com, sei lá, e eu longe disso. Então eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, eu fiz algumas participações pequenas, e depois em 2018 eu fiquei curador da Casa Cor do Rio Grande do Sul, tendo um papel pequeno, é verdade, na parte da iluminação aqui, e fiquei até 2021, quando eu já estava querendo realmente me afastar, porque eu já estava sem tempo, precisava de outras coisas. Então a Casa Cor também foi uma coisa muito boa, muito importante na minha carreira, e acho que é uma coisa que vocês devem participar pelo menos algumas vezes da vida, porque eu também falo assim, ela não é o resultado final, ela na realidade é uma ferramenta que serve de meio para te chegar no teu resultado final, tá? Ela nunca é o resultado final, ela é uma ferramenta para te chegar no teu resultado final. Isso é uma coisa que tem que ter muito clara na tua cabeça. E depois dessa questão da Casa Cor, inesperadamente eu fui sondado pela World Press Report, que é uma espécie de revista americana, e é onde eles tratam o desenvolvimento do business para o mundo todo, né? Mas no caso o foco principal Américas, as 3 Américas, e eles me sondaram e eu montei todos os gráficos do escritório, gráficos parecidos com esses que vocês estão vendo, né? Dá uma olhada aqui, mas 2 gráficos de crescimento, algumas coisas assim. Então eu mostrei toda a estruturação do escritório, de como funcionava. E aí em 2020 eu fui agraciado com o melhor escritório de Best Light Designer Officer Brasil 2020 e agora 2022. Não porque eu faço um projeto melhor que tu ou que o fulano, não é isso. Porque o business do escritório, como ele é tratado, o escritório ele é tratado de uma forma muito madura administrativamente. Ele é estruturado em tarefas, enfim. Então por isso que a gente tem um crescimento tão grande. Então dei mais um pulo. Já estou numa fase em que dificilmente os clientes chegam a discutir muito o valor que eu vou cobrar. Mas eu confesso, eu não cobro grandes valores, eu cobro valores do mercado, eu não enlouqueci. Isso não existe, isso é uma bobagem. Eu não acho que é por aí. E chega a ser até chato, assim, né? Dessa questão dessa rampa de como chegar a 1000 projetos. Eu cheguei a 1000 projetos em 2018, tá? E essas coisas que eu tô falando agora, por último, elas aconteceram entre 2017 até agora.
Fora isso, né, fora essa questão do Dark Awards, que eu valorizo muito, da New World Press, eu também agora, eu incomodei os caras por quase um ano na American Society of Cinematographers, porque eu sou crítico de cinema somente sobre direção de fotografia, somente sobre iluminação. E eu acho que agora sim a minha carreira deu um outro pulo de patamar. Então esse ano foi o primeiro ano que eu comecei a receber os links de filmes, de filmes e seriados que nem foram lançados para mim fazer a minha apreciação. Vocês podem encontrar vários que eu já falei, inclusive aqui no canal, e que nos news do escritório, entra na página do escritório, eduardobecker.com/news lá, tu vai ver muitas coisas que eu comentei sobre vários filmes, vários seriados, enfim. E fiquei muito honrado por receber esses links. Então a carreira foi para um outro andar. Eu já tive a oportunidade de conversar com diretores de cinema nos Estados Unidos, assim, trocar mensagens, enfim, de falar sobre uma forma estruturada. E aqui nem falei, porque às vezes são tantas coisas, né? Mas, por exemplo, a gente teve o nosso projeto do Hotel Fasano Salvador citado na revista Time. E às vezes eu me esqueço disso. Foi um projeto com o Isai. Então, o Hotel Fasano, ele saiu na revista Time como um dos 100 melhores lugares para te estar no mundo. É uma super honraria, então é uma coisa assim que ainda soa meio inacreditável assim para mim. Então é isso, tu pode ver que algumas coisas é tempo, sabe? Mas foco, determinação, domínio de técnica. E o domínio de técnica, ele é revisado praticamente todo dia. Cara, até tá? Porque no dia a dia tu vai fazendo um projeto, tá pensando numa coisa, mas eu diria que a grosso modo, assim, tu tem que te rever tudo a cada 6 meses. É o que a gente faz aqui, faz um estudo, ver o que realmente aconteceu de novo no mundo, o que está acontecendo. E hoje, por exemplo, por ter alcançado uma maturidade e já ter trocado de prateleira várias vezes, né? Então, cara, hoje é muito comum, cara. Entrou um seriado novo, que teve uma iluminação nova, isso impacta os nossos projetos. Entrou um projeto que eu vi do Dark Awards que chamou a atenção, isso impacta nos nossos projetos. Eu vi alguma coisa, uma viagem, impacta nos nossos projetos. Eu conheci várias pessoas diferentes que pensam arquitetura diferente do que eu, isso impacta nos nossos projetos. Então, tudo isso é a fonte de um crescimento. E aí tem que entender que ele não é assim e ele é uma rampa. E é uma rampa de crescimento. Então é isso aí. As 5 dicas que você não pode deixar, não pode esquecer e realmente tem que escritar isso. Tem que marcar e depois elas se ramificam. Foco, determinação, técnica, relacionamento e tempo. Tempo é o mais complexo dele. Tempo, foco. Eu diria assim, tempo, foco e determinação. Todo dia. Todo dia. Mas são 5. Tá? Um grande abraço, é isso aí.